mensagem que vou estar aqui atento, tá? Eu vou deixar sem a imagem também, só porque a minha conexão também não é essas coisas. Mas qualquer coisa estou aqui, tá? Ok. Pessoal, antes da gente começar, eu vou só falar rapidamente daquela atividade, né, que os tutores repassaram a vocês. É uma ferramenta online, né, de interação chamada Padlet, não sei se vocês conhecem, que tem a intenção de criar murais, né? A gente coloca geralmente uma pergunta, alguma motivação para a gente colocar os nossos comentários e criar um mural. Como a gente teve poucas participações, né, poucos alunos participaram, colocaram lá seu comentário, então eu vou estender esse prazo, que seria, na verdade, até ontem, né, para até o dia 28, vocês podem ir lá, acessar o link e deixar o seu comentário para que a gente possa ter essa interação de vocês e a gente consiga trabalhar isso na nossa terceira live, tá bom? Então, até o dia 28, vocês podem acessar o link. Eu acho que os tutores explicaram para vocês, né, como é que funciona, é bem fácil, muito tranquilo. Professor, eu queria pedir novamente que você explicasse a eles, porque por mais que eu enviei o seu áudio, mas ainda senti que havia algumas dúvidas, e aí a gente ficou, eu e a Amparo, a gente pediu para que na live eles tirassem a dúvida, né, com os professores. Ok. Bom, como eu falei, é uma ferramenta que tem o intuito de realizar essa interação entre vocês, entre os tutores também. Os tutores também podem participar, viu? Não é uma atividade obrigatória, nada disso. É mais uma forma mesmo de a gente promover uma interação, né? Já que a gente tem várias ferramentas que nos permitem isso, né? Então, vocês vão lá, acessem o link que foi mandado. Quando vocês acessam, lá no cantinho inferior direito, se não me engano, da tela, vai aparecer um sinalzinho de mais. E aí vocês vão clicar, certo? Nesse sinalzinho vai aparecer um bloquinho, né? Um campo para você deixar o seu comentário. E aí você vai lá e deixa. Aí tem uma pergunta motivadora lá na página, que de que forma a cultura popular pode potencializar a atividade turística. Então, vocês vão dar a opinião de vocês, o que vocês já... a percepção que vocês têm a respeito disso, a partir das leituras que vocês já fizeram, ou algum exemplo que vocês possam ter aí na localidade que vocês moram, na região que vocês conhecem, e vocês deixam lá. Não esqueçam de colocar o nome, tá bom? É importante também. E aí vocês podem, além do comentário, no campo, vocês podem acrescentar uma imagem também, que aí vai deixando o mural mais bonito, mais dinâmico, tá bom? É basicamente isso, tá certo? E aí vocês podem fazer isso até o dia 28, vou deixar em aberto, e a gente trabalha na nossa terceira e última live, tá bom? A nossa terceira live, já até meio que adiantando aqui, ela vai ter uma proposta diferente, tá? Diferente dessas que a gente está fazendo. Eu não vou dar spoiler agora, mas aí depois vocês vão ser informados direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no bate-papo, que aí a gente vai tentando responder a todos, certo? Aí eu vou pedir só para a Elizabeth expor aí os slides, pode projetar para a gente começar, tá bom? Só um minutinho, professor, estou tentando aqui projetar para vocês. Pronto, apareceu. Bom, gente, a gente vai retomar, né, do ponto em que nós somos interrompidos na última live. A gente vai, na verdade, eu vi que os tutores fizeram, né, uma discussão ainda com vocês, após a queda da minha conexão. A gente vai retomar rapidamente aquela parte e depois a gente prossegue
com a proposta de discussão para essa live de hoje, tá bom? Volte só um slide anterior, por favor, Elizabeth. Aí, pronto. Então, eu trouxe essa frase do Confúcio, que ela tem um pouco a ver com uma das discussões que a gente vai realizar hoje, um dos assuntos, né, que vocês também já viram no material. E o Confúcio diz que a cultura está acima da diferença da condição social. Então, isso tem a ver, né, com uma das categorias de cultura que nós vamos falar, além da cultura popular, que é o nosso foco. Então, a gente vai entender, né, o porquê que é importante ter essa percepção aqui que o Confúcio nos aponta, tá bom? Pode passar. Bom, a gente tinha parado nessa parte dos elementos formadores da cultura popular. A gente tinha começado uma discussão e até mesmo uma exemplificação, né, quando a gente foi interrompido. Pode passar. Pronto. Então, a gente fala que os elementos são a menor parte da cultura ou a parte mais simples, né? E eles podem se expressar de duas formas. Da forma material, através de objetos, né? Ou imaterial, através de gestos, de comportamento, de habilidade, atitudes, né? Então, a gente tem aqui as maneiras pelas quais a cultura popular se manifesta em nosso meio. A gente tem as manifestações, que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes das manifestações, a gente tem os elementos, né, que são meio que as formas pelas quais a gente consegue ter acesso a essas manifestações. Então, tá ali tudo muito interligado, né? A gente tem, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo de um elemento imaterial, a oração, né? É um elemento dentro da cultura popular que vai manifestar um aspecto daquela cultura específica, né? Que a gente já pode pegar, por exemplo, a religiosidade, e dentro da religiosidade popular, a gente tem já outras manifestações da cultura popular, como a música, né? Que a gente também falou lá na primeira live, e por aí vai. Há alguns aspectos históricos também que implicam nessa cultura, nessa manifestação e nesses elementos, né? Então, a gente tem, basicamente, né, falando assim em linhas gerais, esses elementos da cultura popular que eles nos ajudam, de certa forma, a enxergar essas manifestações. É como se eles materializassem as manifestações da cultura popular, mesmo os elementos que são imateriais, né? Eles também têm essa, de certa forma, essa função, né, de nos fazer ter contato com as manifestações, tá? Vocês podem deixando as dúvidas de vocês, os comentários no chat, tá bom, gente? Fique à vontade. Pode passar. Pronto. E aí a gente chega justamente naquele ponto que eu falei bem no início, que é a relação da cultura popular com a cultura erudita. Aqui a gente tem duas categorias de cultura bem distintas, né? E por que a gente aqui, nessa nossa disciplina, a gente tem essa necessidade de abordar essa relação da cultura popular com a cultura erudita? Justamente para a gente compreender ainda melhor a importância, as manifestações e as particularidades da cultura popular, né? A gente se remete lá à identidade cultural que a gente já falou antes, né? Então, a gente vai entender aqui, tentar compreender, tentar enxergar o que é a cultura erudita em relação à cultura popular. Pode passar. Bom, primeiro se falando de erudito, né? O que seria uma coisa erudita, né? A gente tem até essa ilustração, né, de um anfiteatro bem luxuoso, diga-se de passagem, né? Quando a gente olha para um ambiente desse, imediatamente vem à nossa cabeça, né, um lugar
que é frequentado por pessoas com um grande poder financeiro, um grande poder aquisitivo, né? Então, a gente costuma falar que erudito está relacionado a qualquer coisa que seja bem elaborada, estudada e cuidada, né? Como aí a gente tem exemplos de obras eruditas, de música, né, instrumentos, que a gente tem muito assim, por exemplo, a relação da erudição com instrumentos específicos, como, por exemplo, o violino, né? E aí, mas a gente também não pode dizer que esse instrumento está ligado apenas à cultura erudita, não pode ter nada a ver com a cultura popular, então a gente tem que ter essa percepção muito clara para tentar entender aonde é que mora a diferença, né? O limite entre o que é cultura popular e o que é cultura erudita. E uma coisa importante, gente, nesse conceito fala de que erudição, cultura erudita, é algo que é bem elaborado e que é estudado. E aí a gente pode falar, mas a cultura popular não é bem elaborada, a cultura popular não tem em si conhecimentos importantes, conhecimentos necessários, né, para uma sociedade. Então a gente tem que ter cuidado aí, justamente para não gerar aquela ideia errada, aquele preconceito de que cultura popular é algo inferior e cultura erudita é algo dito superior, tá? Pode passar. Pronto. Eu até coloquei essa imagem do balé para a gente tentar visualizar melhor esse conceito, né? Além da gente falar dele, tentar visualizar. Então, a cultura erudita é aquela considerada superior. Veja bem, ela é considerada por muitos superior, mas não quer dizer que ela seja. De certa forma, um pensamento errôneo, né? Há aí, às vezes, esse preconceito. E ela é normalmente apreciada por um público com maior acúmulo de capital, né? Acúmulo financeiro, e seu acesso é restrito a quem possui o necessário para usufruir dela. A cultura erudita está muitas vezes ligada a museus, obras de arte, óperas, espetáculos de teatro com preços elevados. Então, a gente já percebe aqui que a cultura erudita ela está muito relacionada a poder aquisitivo, a questão financeira, enquanto que a cultura popular ela é mais, digamos assim, relacionada às classes que não têm tanto poder aquisitivo assim, certo? Mas para a gente tentar fazer essa distinção, sem ter em mente esses pensamentos, esses conceitos preconceituosos, a gente pode dizer que a cultura popular, ela é mais espontânea, ou seja, ela nasce de forma mais espontânea, de um contexto social específico, de necessidades específicas, né, do povo. Enquanto que a cultura erudita, ela requer, para algumas das suas manifestações, né, ela requer um nível de elaboração e, às vezes, de estudo para que aquela manifestação exista. Por exemplo, como aí na imagem vocês estão vendo, o balé, né? O balé tem toda uma estrutura por trás, né? Tem conceito, tem história, tem o ensino do balé para que as pessoas aprendam a dançar, né? Enfim. E é muito relacionado a uma cultura europeia, que sempre foi vista como superior, né? A gente sabe disso. A ópera também, né, tem todo um estudo daquela parte musical por trás para que aquilo aconteça. O que não quer dizer que as manifestações de dança ou de música da cultura popular não tenham o seu valor, mas é porque, de certa forma, essas manifestações populares, elas são mais espontâneas. Elas não precisam, geralmente, né, de toda essa elaboração, de todo esse estudo, de todo esse academicismo, muitas vezes, né, que a gente vê em manifestações
da cultura erudita. Aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo dos museus, né? A gente vai, na nossa cabeça já vem obras de arte, né? De artistas muito famosos, né? Mas a gente também tem museus, né? Ou exposições de obras de arte de artistas ligados à cultura popular, né? Então, não necessariamente esse espaço ele pertence só à manifestação da cultura erudita. Então, aqui é importante, gente, que a gente tenha em mente que é interessante valorizar a cultura popular, não colocar ela nessa comparação em relação a outras categorias de cultura como sendo inferior, né? Pelo contrário, a gente tem que valorizar as nossas manifestações populares e a gente também tem que ter acesso, né, se possível, à manifestação de outras categorias de cultura, como no caso a cultura erudita. Se a gente puder ter acesso a apresentações de balé, a óperas, né, os concertos, visitar museus, enfim, se a gente puder ter acesso a essas manifestações, é ótimo, porque a gente está tendo acesso à cultura, independente da sua categoria. Mas não é interessante a gente comparar uma categoria com a outra, com esses status de inferior e superior, tá bom? Pode passar. Pronto, aí a gente chega agora nas manifestações culturais populares. Inclusive, a gente já falou de diversas manifestações ao longo das lives, né, da primeira, e a gente já falou aqui um pouco também, mas agora a gente vai exemplificar algumas dessas manifestações. Pode passar. Vamos lá. Toda manifestação artística que é expressada pelo povo em forma de danças, músicas, festas, literatura, folclore, compõe a cultura popular. Então, a gente tem, como eu falei já várias vezes para vocês, a cultura popular, ela tem uma diversidade imensa de manifestações. E muitas vezes, dentro só de um tipo de manifestação, a gente já tem submanifestações, né? Ou seja, a gente vai ter aí realmente esse conjunto muito vasto. Se a gente for pegar, por exemplo, as festas, né, que a gente vai ter alguns exemplos mais para frente, nós temos uma infinidade de festas populares. A gente tem, por exemplo, no nosso país, o Carnaval, né, que é considerada a maior festa popular do mundo, né, o Carnaval que não acontece só no Brasil, mas é no Brasil que essa festa tem a sua expressividade, né, que tem a sua identidade muito específica. Então, a gente vai ter aí essa diversidade muito grande de manifestações. A Thaís disse o seguinte: vale ressaltar que a cultura popular estão as festas religiosas e pagãs, um exemplo é o carnaval, né, que eu falei, que nesta manifestação são agregadas a música, a dança, as comidas típicas e o comportamento coletivo que é repassado de geração para geração. Perfeito, exatamente. A gente tem o carnaval que em si agrega vários elementos da cultura popular. A gente tem também a festa junina, muito forte no Nordeste, muito forte no Piauí, que também agrega em si elementos diferentes da cultura popular. A gente tem, além da dança, a gente tem as vestimentas, né? A gente tem as comidas típicas. Então, é uma diversidade muito grande, né? Às vezes, numa festa apenas, a gente já tem uma diversidade de elementos e manifestações muito grandes. Ao contrário da cultura de elite, né, que é a cultura erudita, essas manifestações populares surgem das tradições e costumes e são transmitidas de geração para geração, principalmente de forma oral, como a gente falou lá na primeira live. É uma característica muito forte da cultura popular, essa questão de passar de geração para geração, né, da ancestralidade, e ser repassado de forma oral, não necessariamente algo escrito, não necessariamente algo material, mas
essa transmissão oral, ela é uma característica, assim, muito forte na cultura popular. Aí a gente tem alguns exemplos, né, de manifestações. O carnaval, que a gente já falou, né, danças, e a gente tem uma infinidade de outros exemplos, né, o cordel também, que é um exemplo da literatura popular, a gente também até comentou antes. Os provérbios, né, é algo, assim, bem interessante, que a gente costuma utilizar muito no dia a dia, e é uma manifestação da cultura popular. E exemplos de estilos musicais como o samba, o frevo, a capoeira, né, que aí a gente já tem essa abordagem histórica, né, que a gente herdou isso dos escravos africanos, artesanato, cantigas de roda, as brincadeiras, né, tudo isso faz parte da cultura popular, né, que tem aí essa gama de manifestações bem diversas. Pode passar. Bom, aí para ilustrar, né, esses exemplos que a gente colocou, eu coloquei essa imagem da capoeira, porque é mais uma manifestação que une um aspecto histórico, a música, um pouco da dança, não deixa de ter também, né? E a gente pode dizer que as manifestações culturais brasileiras expressam características herdadas principalmente dos indígenas nativos, né, do nosso país, dos colonizadores europeus e dos negros africanos trazidos como escravos, que a gente sabe que é a nossa base étnica e, consequentemente, também vai ser a nossa base cultural. Então, a gente tem essa mistura que gerou diversas formas de manifestação da cultura popular. Pode passar. A Thaís fala novamente. E sem contar que os músicos populares eram bastante importantes, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Vinícius de Moraes. O funk, sertanejo universitário, também ganha as massas. Aqui a gente tem representantes da MPB, né, que é a música popular brasileira, que, de certa forma, ao longo do tempo, querendo ou não, acabou um pouco elitizada, se a gente for fazer uma análise, né? E aí a gente tem uns estilos mais recentes, como o funk, que surge ali em um contexto bem específico mesmo, né, de base. A gente que tem sim uma característica de cultura popular, mas mais do que isso, acaba se tornando uma cultura de massa, né, porque ela atravessa as classes, atravessa outras manifestações que talvez fossem diferentes ali da realidade de onde surge o funk, né? E acaba tendo essa mistura com outros estilos. Então, a gente tem, por exemplo, mistura do funk com sertanejo, e aí surge outras derivações, como sertanejo universitário. Antigamente, né, tinha um forró universitário há cerca de uns, talvez, 15, 20 anos atrás, era bem forte. Então, a gente encara isso mais como uma cultura de massa. Mas, claro, também que tem ali um aspecto da cultura popular pelo contexto onde essas manifestações surgem, né? E aí eu trouxe para a nossa discussão alguns exemplos, gente, e uma visão também a respeito das manifestações da cultura popular latino-americana. Por que é importante a gente também fazer essa abordagem? Eu já falei aqui que o Brasil tem essa base étnica formada principalmente por indígenas, europeus e africanos, que geraram essa cultura popular que a gente tem tão rica e tão vasta. E a América Latina também tem os países da América Latina, boa parte deles, também tem essa história bem parecida, né? Da formação do seu povo. Alguém até falou na live anterior que os países latino-americanos tiveram uma colonização muito parecida, né? A maioria foi colonizada por europeus, né? E aí teve aquelas questões problemáticas em relação aos nativos daquele país. E, querendo ou não, isso vai gerar, né, manifestações populares relacionadas a esse movimento histórico,
né, a esses contextos que aconteceram. Pode passar. Bom, há essa discussão em relação a uma identidade cultural latino-americana, algo que une, de certa forma, essas culturas, mas que não as torna uma coisa só. A gente tem elementos parecidos, a gente tem semelhanças, né, entre essas culturas, mas elas não são uma cultura única, né? Elas não têm uma identidade igual. Elas têm as suas manifestações específicas, mas elas vão ter algumas semelhanças, justamente devido ao contexto da formação desses países durante as suas colonizações, né? Então, o Seixas, ele vai falar sobre essa questão. Então, ele diz que, apesar de um certo grau de generalização, pode-se falar numa cultura característica da América Latina, né? A gente pode dizer que há essa certa identidade, mas isso não significa que os diferentes povos latino-americanos adotem sempre elementos uniformes, né, iguais de identificação cultural. A gente tem semelhanças, mas as culturas não são, né, iguais. Pode passar. E aí eu trouxe, né, alguns desses exemplos, né, vocês têm mais detalhes dessas festas do material de vocês, eu trouxe mesmo para a gente visualizar um pouco, né, comentar e mencionar essas festas populares da América Latina, né, algumas delas a gente já conhece, outras talvez vocês nunca ouviram falar, não são tão divulgadas assim. A gente tem a primeira aí, que eu até mencionei na primeira live, né, que é o Dia de los Muertos, lá no México. É uma festa bem, bem interessante, porque eles, ao invés de comemorar ou lembrar o Dia dos Mortos, como a gente faz aqui no Dia de Finados, com pudor, às vezes uma tristeza, lá eles fazem toda uma festa mesmo, né, uma comemoração a esse dia, né, aos seus entes queridos que já foram embora, que já partiram, né. Então, tem essa festa. Eu acho muito bonita as cores, né? A forma como eles se paramentam, se vestem, né? Se caracterizam para essa festa. Eu acho muito bonito. E aí a gente tem, no Peru, o Inti Raymi. É uma festa que, pelas vestimentas, a gente pode perceber que é uma festa bem ancestral, né? Muito, muito parecido com a forma como se vestiam os nativos daquela região, né? Muito parecido com os povos incas, os astecas, os maias, né? A gente tem na Argentina a festa da vindima, relacionada ao vinho, a festa das flores na Colômbia, o carnaval, que eu já falei que não é só no Brasil que é comemorado, mas é no Brasil que a festa fez o seu nome, né? A gente sabe bem disso. E aí tem a festa de Parintins, que essa, sim, é genuinamente brasileira, né? A Fiesta de la Tirana, no Chile, Palmares Festival na Costa Rica e La Mama Negra, no Equador, que já é uma festa que tem essa influência africana. Então, a gente tem uma diversidade de festas populares na América Latina, há algumas semelhanças, mas, né, nós não podemos dizer que as festas ou as manifestações culturais desses países são iguais apenas porque eles pertencem, né, a uma estrutura histórica parecida ou igual, muitas vezes, né? Então, temos sim uma grande diversidade aí também, tá? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Alguém falou do cordel no Piauí, a gente vai falar dele. A Ana Paula perguntou, a religião também é algo trazido pelos colonizadores? O cristianismo, sim, né? Só fazendo aí, abrindo esse parêntese, que também tem a ver, né, com a formação das manifestações culturais. A gente sabe que esses países tiveram a sua colonização realizada por países europeus, Portugal, né, Espanha, inclusive os latino-americanos, a maioria dos latino-americanos falam o espanhol.
E sim, eles eram uma digamos assim, dos objetivos deles quando vinham trazer, né, para aquele local, introduzir a sua religiosidade, que predominantemente era o catolicismo, né, o cristianismo católico, no caso. Mas também por causa dessa formação, dessa colonização, nós tivemos também a vinda de elementos religiosos africanos. Claro que, infelizmente, foi de uma forma terrível, graças à escravização dos africanos, mas claro que eles trouxeram consigo a sua cultura, inclusive a sua religiosidade. E uma coisa interessante da gente analisar, pessoal, e da gente conhecer, na verdade, é que o Brasil, a gente sabe da diversidade do Brasil, culturalmente falando, mas também religiosamente falando. A gente tem, hoje, o cristianismo ainda é a religião predominante, né, católicos e evangélicos, mas a gente também tem outras denominações que estão ganhando espaço. A gente tem os cultos afro-brasileiros, e tem um específico que a gente pode considerar como a única denominação religiosa puramente brasileira, né, porque ela nasceu aqui, ela não veio de nenhum lugar, ela nasceu aqui, que foi a Umbanda. Né? A Umbanda, ela eu não tenho propriedade para falar da Umbanda, porque eu não professo essa denominação religiosa, eu não professo, na verdade, nenhuma denominação religiosa, mas eu gosto de ler um pouco. Então, a Umbanda, ela tem uma formação com base no candomblé, que veio lá da África, com os escravizados, né? Com o catolicismo da época, né, das senzalas, que eles não podiam praticar a sua religião, então eles fingiam que praticavam o catolicismo. Então, há uma mistura entre o candomblé, o catolicismo, e, posteriormente, também elementos da religiosidade dos indígenas, né? Alguns aspectos dessa religiosidade indígena, dessas crenças, e também do espiritismo. Então, é uma religião que é uma denominação religiosa que tem, né, essa mistura, mas que essa mistura nasceu aqui no Brasil. Então, a gente pode considerar como sendo a única denominação religiosa naturalmente brasileira, né? Eu me atrevo a dizer isso, tá? Só para a gente ter essa noção do quão rica acaba sendo a cultura em diversos aspectos, graças a essa base histórica que a gente tem. A França Pereira disse, o interessante dessa manifestação do funk, que seria o funk, deve ser o funk, né? É que vem geralmente acompanhado de expressões corporais, uma dança muito particular, exatamente, né? No caso, o funk, né? Que também já é uma manifestação da cultura popular ou cultura de massa, que além da música, envolve a dança, envolve também a vestimenta, né? O linguajar, então tem toda uma riqueza só nessa manifestação. A Lucy disse que o filme da Disney, Viva a Vida é uma Festa, muito bom esse filme, né? Retrata bem o México no Dia de los Muertos. É um filme muito bonito, recomendo, inclusive. A Ana Paula também falou do filme. O Ramon diz que o Brasil é um país pluricultural, no qual tem um somatório de diversos costumes e religiões. Sim, mais uma vez a gente volta, né, à nossa base de formação étnica. E vamos lá, pode passar. Podem comentando, gente. Muito boa a participação de vocês. E aí a gente chega na cultura popular piauiense. A gente já falou do Brasil, né, de forma geral. Fizemos aí uma pincelada na cultura latino-americana. E agora a gente vai falar do Piauí. Pode passar. Bom, antes da gente entrar, de fato, nas manifestações da cultura piauiense, é interessante a gente também buscar um pouco essa fundamentação na história. Então, a gente vai falar um pouco sobre a historiografia do Piauí no que nos interessa em relação à cultura, tá bom? Pode passar.
Bom, e aí a gente vai ver que alguns autores, né, alguns estudiosos do passado, eles tiveram esse interesse em produzir algo que ficasse como contribuição em relação à história e, consequentemente, à cultura do nosso Estado. Então, esses estudiosos, né, comunicados por um contexto histórico de transitoriedade, tensões, disputas ideológicas do final do período do Império para o começo da República, né, que aí quem tiver depois a curiosidade ou lembrar, né, de como foi esse período, pode pesquisar, que realmente foi um período bem tenso, né? Então, crendo no protagonismo de Teresina como centro dinâmico e propulsor do desenvolvimento econômico, da modernização urbana e do avanço cultural, constituíram-se duas gerações de intelectuais que atuaram efetivamente na produção da memória coletiva. Então, a gente vai ver que, com todos esses objetivos aqui voltados a Teresina, né, visto o potencial que a cidade, né, nesse momento demonstrava em diversos aspectos, a gente teve essas duas gerações, né, de estudiosos que produziram conhecimento, na verdade, e deixaram para a gente como legado para a gente compreender melhor a cultura piauiense, a sociedade piauiense, e a gente conseguir enxergar melhor qual é a nossa identidade cultural. A gente vai, de certa forma, voltar a essa ideia, mas agora diretamente relacionada ao Piauí, tá? Pode passar. E aí a gente tem a primeira geração, né, desses estudiosos. A gente vai ver que essas duas gerações, elas têm suas particularidades, cada uma dessas gerações, esse grupo de estudiosos, agia com objetivos diferentes, né? Então, a primeira geração, ela é constituída principalmente pelo Higino Cunha, o Renato Castelo Branco, Abdias Neves e Clodoaldo Freitas. Eles, geralmente, as suas produções, né, continham narrativas culturais românticas, tentativas de criar um herói ou heroína que representasse os valores mais nobres do povo piauiense, a exaltação à coragem, amor à pátria, à liberdade e à justiça. Então, era algo como realmente criar aquela figura que representasse toda a luta do povo piauiense, toda a luta sofrida do povo piauiense em meio a todo o contexto de dificuldades que a população do estado sempre enfrentou, né, ao longo da história. Então, buscar criar, né, e divulgar essa figura, esse herói ou essa heroína do Piauí. Então, o sertão piauiense, nessa geração, foi representado por intelectuais como propício ao imaginário, né? Justamente essa tentativa de construção de um heroísmo, né? Além do imaginário, ao mágico, ao fantástico, ao lúdico, as imagens do vaqueiro, as boiadas, as festas religiosas e profanas, né? Aos costumes ditos e escritos, aos sertanejos que enfrentavam as intempéries da natureza e aos cordelistas que capturaram tais sensibilidades. Aqui a gente vê que essa figura, esse herói que buscaram criar, a gente já vai remeter à figura do vaqueiro, né? O vaqueiro é aquela figura comumente associada ao sertão do Piauí, a uma pessoa, né, a pessoa guerreira, a pessoa lutadora, que vive naquele contexto de dificuldade, mas busca sempre enfrentá-lo, né? Essa primeira geração de intelectuais do Piauí era eminentemente preocupada em elaborar discursos educativos, analisar modos e costumes, condutas e valores, erigir uma identidade piauiense, e aí a gente já começa a ver aqui essa preocupação, né? Deparando-se em diversos momentos com os embates pelo poder ou evidenciando as formas de sobrevivência mais elementares. Então, aqui a gente percebe que esses intelectuais da primeira geração tinham esse objetivo de já buscar construir uma identidade puramente piauiense a partir da criação da figura de um herói
que representasse essa identidade e, ao mesmo tempo, de mostrar também que haviam essas lutas por poder, né? Geralmente, as pessoas, elas tinham essa... As pessoas passavam, né, por esse sofrimento nesse contexto de lutas por poder. A gente sabe que havia aí no Brasil, na época, o coronelismo, né, que realmente foi uma prática que subjugava as pessoas, muitas vezes que não tinham condições de se impor. E o vaqueiro, a partir da ideia desses primeiros intelectuais aí, ele tinha, de certa forma, essa força, né, de enfrentar essas dificuldades, né, de ser o herói do Piauí, como eles queriam. Pode passar. O Ramon mencionou aqui o Lampião, né, as brigas por territórios, né, isso sim, a gente se remete sempre àquele período do coronelismo, né, quando os fazendeiros, né, os proprietários de terra sempre queriam subjugar aquela população mais vulnerável, mas surgiam esses grupos de justiceiros que eram vistos também por esses poderosos como criminosos, mas que tinham esse objetivo de tentar libertar essas pessoas desse jugo, né, tão injusto que eles viviam. Tá, a França está pedindo para eu falar da atividade do vídeo, no final a gente fala, tá? E aí, na segunda geração, a gente vai ter como os principais representantes o Manuel Paulo Nunes, Benedito dos Santos Lima, José Camilo da Silva Filho, Raimundo Nonato Monteiro de Santana, Odilon Nunes e Monsenhor Joaquim Chaves. Esses são os intelectuais da segunda geração. Eles buscaram construir uma memória que valorizasse os principais eventos históricos ocorridos no Piauí, com características peculiares, geralmente enaltecendo os principais personagens locais de forma elogiosa e ufanista, né? Ufanismo, gente, é você exaltar, muitas vezes até mesmo de forma exagerada, algo que pertence à sua identidade, algo que pertence à sua realidade. Então, eles também tinham esse objetivo. A gente percebe que tanto a primeira geração quanto a segunda caminha no rumo de construir uma identidade puramente piauiense, né? Cada um à sua maneira. Essa geração escrevia sobre praticamente tudo relacionado ao Piauí, reunindo vasta documentação, militando para a construção, pelas autoridades locais, de museus e arquivos públicos e privados. A segunda geração já queria algo mais concreto. A primeira, a gente percebe que tinha essa dimensão mais do imaginário, do fantástico, de construir uma mentalidade, né? Algo que está mais no plano da ideia. A segunda geração, por sua vez, já tinha essa visão mais material, que eles queriam algo mais palpável, construir mesmo espaços para conseguir aqueles objetivos que eles almejavam em relação à valorização da identidade piauiense. Então, dessa maneira, para dar concretude ao projeto dos intelectuais, foram criadas diversas instituições culturais. E aí a gente tem alguns exemplos delas, né? A Academia Mafrensiana de Letras, o Centro de Estudos Piauienses, Sociedade Jornalista do Piauí e diversas outras instituições, todas no sentido de promover a valorização, a disseminação da cultura popular do Piauí, a construção, a consolidação da identidade piauiense, até então almejada pela primeira e agora, de outra forma, pela segunda geração. Tá bom? Pode passar. E aí a gente chega justamente no termo que expressa bem essa identidade do Piauí, que alguns autores chamam de piauiensidade, que é a característica, a identidade puramente piauiense, quando a gente fala de cultura. Pode passar.
Bom, a gente fazendo ali um movimento semelhante ao que a gente já fez em relação ao Brasil e à América Latina, é interessante também a gente saber um pouco sobre essas etnias formadoras do nosso estado, né? Assim como a sociedade brasileira, a sociedade piauiense também é constituída por povos com características físicas e culturais distintas. E a gente pode citar como exemplos os europeus, principalmente franceses, espanhóis, holandeses, ingleses e portugueses, né, que foram os colonizadores, os africanos, que vieram, né, como escravos no século XVII, e nos séculos XIX e XX, vieram para o Piauí imigrantes alemães, italianos e sírio-libaneses. Esses últimos já vieram no momento em que o Brasil já tinha abolido a escravidão e tentava atrair europeus para o trabalho aqui. Então, foi uma forma que almejaram a certa substituição da mão de obra escrava e acabou trazendo muitos europeus de diversas partes da Europa que aí incrementaram ainda mais essa diversidade que a gente tem do nosso povo em diversos aspectos, e na cultura não poderia ser diferente. Então, no Piauí também, a gente vai ter essa miscigenação muito forte. Pode passar. Pronto, a gente chega nessa ideia de identidade cultural, né, que a gente chama agora de piauiensidade, tá? Então, termo utilizado para se referir à identidade cultural piauiense, piauiensidade, tá? É uma expressão que ganha força quando tratamos as memórias, histórias e fundamentos culturais do povo piauiense, né, que, como falei, surge, né, de todo um contexto histórico. O Souza vai definir essa piauiensidade como um termo que sintetiza os atributos que identificam o estado do Piauí, o que ele é, o que o diferencia no conjunto das alteridades federativas. Então, a gente vai retornar para aquele conceito de identidade cultural de forma geral. Como é que eu sei aspectos da minha identidade? Quando eu tenho contato, ou eu faço uma comparação, num bom sentido, com outra cultura. Então, a piauiensidade, que é essa nossa identidade, a gente consegue perceber ela a partir do momento que a gente faz essa relação com a cultura de outros estados. Por exemplo, a gente tem só no Nordeste, né, que é uma região muito rica culturalmente, o Brasil inteiro né, e o Nordeste, por sua vez, também tem essa riqueza. A gente tem estados com uma estrutura social, às vezes, um pouco semelhante, porém, cada um vai ter uma identidade muito específica, né? Muitas vezes, uma festa popular que acontece aqui no Piauí, a festa também acontece em outro estado do Nordeste, mas vai ter as suas variações, porque nós temos a nossa identidade específica que vai influenciar aquela manifestação, que no caso seria a festa, né? Moraes já diz que a piauiensidade é mais que o conceito de um termo, é um estado de espírito, do qual motiva a valorá-la com formas inovadoras para acompanhar as transformações globais, definindo-a como uma identidade cultural de peculiaridade do Piauí nas mais diversas dimensões. O Moraes ele já traz um conceito de identidade que vem da ancestralidade, que a gente já falou muito aqui, mas também que abre espaço para o novo, para, de certa forma, a modernidade, que não deixa de ter aspectos da cultura popular. A gente vai falar mais na frente um pouco sobre essa ideia, né? Então, o autor, ele vai fazer essa abertura, né? A cultura popular piauiense, ela tem esse aspecto da ancestralidade, mas ela também se abre para essa possibilidade, né, de agregar aspectos populares mais modernos, mais atuais. Pode passar. Aqui a gente vai ter alguns exemplos de manifestações da cultura piauiense, né? Sobretudo através das letras e das artes, que o nosso estado tem muito
a oferecer em relação a isso, né? A gente tem muitas manifestações nesse sentido. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês essa ilustração, o pessoal de Pedro II deve conhecer bastante, que é uma ilustração da lenda da sereia do Pirapora, que é uma lenda de Pedro II, né? Essa ilustração, ela está no livro Lendas de Pedro II, né, do professor Hernani Getirana, que também é um intelectual da cultura popular muito conhecido aí, Pedro II. Então, é uma forma da gente perceber a riqueza que existe nessas manifestações da nossa cultura popular. Pode passar. E aí a gente tem aqui exemplos de festas, de algumas festas que nós podemos dizer que são expressões dessa nossa piauiensidade, né? O reizado, né? Que acontece lá no início do ano, os folguedos juninos, as festas juninas, que não são especificamente piauienses, né? Porém, como disse, aqui nós temos uma forma bem particular de comemorar, né? De expressar essa festa, essa tradição. O Bumba Meu Boi, também, que é uma festa bem típica do nosso estado. O Pagode de Amarante, ou Mimbó, que já é uma festa com uma influência africana. A Roda de São Gonçalo, que já tem uma dimensão da religiosidade, do catolicismo popular. Né? E o Cavalo Biancó, que eu acredito que seja uma das mais populares quando a gente fala de festa popular piauiense. Né? E a gente observa, gente, percebam aí nas imagens que algumas dessas festas, né, têm a sua vestimenta específica e algumas delas bem artesanais, né, utilizando, inclusive, elementos retirados da natureza, né, como a gente vê aí no reizado, no Bumba Meu Boi. Então, é realmente algo, assim, bem relacionado à ancestralidade. Cada uma dessas danças tem essa dimensão muito próxima, né, essa relação muito próxima com a ancestralidade do nosso povo. Pode passar. O Tiago falou que em Oeiras temos os congos. Se não me engano, os congos também têm uma relação com a influência africana, né? Se eu tiver errado, me corrija, mas se não me engano, é isso. A gente tem aqui, eu trouxe alguns exemplos, né? Não teria como trazer todos, mas só para a gente entender um pouco dessa estrutura das lendas, né? As lendas, elas estão relacionadas a praticamente tudo que se relaciona àquele meio de onde ela surge, né? Questão social, religiosa, histórica, né? Então, a gente tem uma riqueza também muito grande em relação às lendas, né? Eu acho muito interessante como elas surgem, né? A forma é uma espontaneidade muito grande, mas ao mesmo tempo tem uma lógica bem interessante, independente de como é a história, né? Da fantasia que existe, mas tem ali por trás um fundo de realidade, que é bem interessante. O Tiago comentou que eles dançam em cantoria em São Benedito e contam uma história, que seria o Congo, não é isso? Aí vamos ver aqui algumas dessas lendas para a gente ter mais clara essa percepção a respeito dessa estrutura das lendas, né? Em Amarante, a gente tem a lenda da Alta Rosa, que tem uma relação com a religiosidade, né? Que tem uma personagem escrava. Interessante que a gente sempre vai pegar também personagens diversos, né? Ora, é um personagem muito relacionado à época da escravidão, ou indígena, né? Ou um vaqueiro. Então, tem muito disso, né? De pegar realmente pessoas, personagens que são do contexto histórico bem mais antigo ou mais atual do nosso Piauí. O Gideão fala que na cidade dele tem uma lenda, né? Deixa eu ver aqui qual é. Barras. Tem a lenda da escrava luminosa. A Thaís fala que o reizado é muito representado pela música que dá o tom a toda a caminhada, como, por exemplo, zabumbas, triângulos, vozes que é muito lindo de se ver
Pena que atualmente é pouco apresentado. Às vezes, com o passar do tempo, algumas tradições, algumas manifestações, elas vão ou se alterando ou perdendo força, né? Dependendo de onde elas aconteçam. Principalmente nos grandes centros urbanos, a gente vê que essa força, às vezes, ela se perde mesmo. O Ramon falou que é a mulher de branco em P2, né? Em P2, o P2 tem aí um catálogo bem vasto de lendas, né? Em Campo Maior tem a lenda do pé de Santo Antônio, né? Tinha que ter algo relacionado a Santo Antônio, que tem a ver com a religiosidade, né? Que tem um personagem que seria a marca do pé de Santo Antônio. E aí a gente tem diversos outros exemplos que a gente pode colocar. Vou pegar aqui esse último exemplo, no sul do Piauí, tem a lenda do Barba Ruiva, que já é uma lenda mais conhecida nacionalmente, né? Não só no Piauí. Enfim, a gente poderia passar muito tempo aqui falando das nossas lendas, porque eu sei que cada lugar, cada cidade, cada localidade vai ter uma lenda, ou na verdade várias lendas, né? Porque realmente surge muito essas histórias, às vezes um fato dá origem a uma lenda e isso vai ganhando mais força, vai sendo passado oralmente, né? E vai sendo incrementado, vai ficando bem rica a história. Então, é um aspecto muito interessante também da nossa cultura. Acho que a lenda mais famosa do Piauí é o Cabeça de Cuia, né? Acho que muitos conhecem, também é uma lenda nacionalmente bem divulgada, que talvez seja aí a lenda que mais represente o estado do Piauí nacionalmente falando, né? Pode passar. O artesanato, né, que eu falei lá na primeira live, que é uma manifestação da nossa cultura popular, que já é uma manifestação mais material e geralmente está muito relacionada a uma matéria-prima retirada geralmente da natureza, né? E aí já dá esse tom de algo mais natural, mais relacionado a contextos que têm essa ligação com a natureza. É uma arte que se expressa num processo dinâmico e manual, como o trabalho, as crenças, as festas, os costumes, representados na cultura de cada lugar, de acordo com a matéria-prima da região. Então, o artesanato é uma manifestação que vai expressar ou simbolizar outras manifestações, né? Como, por exemplo, a arte santeira, que a gente tem aí no exemplo, está simbolizando a religiosidade popular, né? A gente tem a cerâmica de São Raimundo Nonato, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quem não é de São Raimundo, de visitar o parque, né? Lá tem as lojas de cerâmica, muito bonito, né? A gente fica lá maravilhado olhando aquelas peças. A gente tem a cerâmica branca em Floriano, a renda em Ilha Grande. Essa renda, inclusive, ela é bem reconhecida, inclusive internacionalmente, né? E a gente tem a famosa opala de Pedro II, né? Que é uma pedra preciosa, e por mais que ela tenha essa relação com metais preciosos como o ouro e a prata, é considerado um artesanato da cultura popular, porque tem essa dimensão da sua produção manual, né? E tem ali todo um histórico também relacionado com essa dimensão realmente popular da cidade de Pedro II. Certo? Inclusive, uma festa, né, que acho que todo mundo conhece o Festival de Inverno, gira em torno do artesanato e da música, né, principalmente. Então, acaba tendo esse tom também de uma festa. Na verdade, não é uma festa popular, é um evento. Assim como os festejos de Campo Maior, né, que é um dos maiores do Piauí também, uma expressão da religiosidade popular, certo? Eu estou falando esses porque são os mais próximos da minha realidade, mas vocês podem também deixar aí os comentários de vocês com outros exemplos mais próximos de vocês, tá bom? Pode passar. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um poema, né? O pessoal de Pedro II também vai conhecer, da Nena Barros, né? Lá em Pedro II tem um coletivo de poesias e eles publicam livros de poesias, né? Bem interessantes. E eu trouxe esse porque ele expressa a realidade que a gente conhece,
né? Geralmente, os poetas, né, os autores da literatura popular do nosso estado, eles se utilizam do nosso contexto e expressam isso nas suas produções. Então, o que é que diz o poema da Nena Barros? Ela diz o seguinte: no inverno, tudo se torna mais belo e fascinante. A vida pulsa por toda parte. As formigas voam, os pássaros cantam, as flores crescem, a vegetação se rejuvenesce e tudo se restabelece neste imenso sertão. Isso aqui é algo que a gente conhece bastante. A gente sabe que o estado do Piauí é um estado muito quente, né? A gente tem regiões realmente no sertão árido, né? Muito com uma vida às vezes muito difícil. E quando vem o inverno, quando vem a chuva, parece que tudo se restabelece, né? Parece que tudo se transforma. Como ela diz, parece que tudo se rejuvenesce. Porque é como se a vida voltasse àquele lugar, né? Porque as coisas dão fruto, né? A vegetação fica verde novamente, enfim. Então, eu gostei desse poema porque ele expressa muito bem essa nossa realidade, algo que a gente conhece muito bem, a nossa piauiensidade, né? Deixa eu ver o que foi que vocês colocaram mais aqui no chat. O Ramon, já cantei uma música composta pelo seu Getúlio em minha época de fundamental, da Mulher de Branco. Aí em Pedro II tem muito essa preocupação, né, com a valorização das lendas locais, isso é bem interessante. A Thaís diz que o artesanato piauiense é a fonte de renda que movimenta a economia do local, e isso é muito importante, pois também dá valor significativo de cada região. Com certeza, né? A gente vê, o Piauí tem essa característica muito forte no artesanato, que cada lugar, dentro do estado, tem um artesanato bem específico, né? Uma diversidade também muito grande dessa manifestação específica. O Tiago falou que Oeiras é palco de grande manifestação religiosa na Semana Santa. Sim, Oeiras, se não me engano, é considerada a capital da fé, não é isso? No Piauí. Então, a gente também tem essa dimensão que não se restringe apenas a uma religião, mas ultrapassa essa dimensão, porque se torna uma festa popular mesmo, né? Uma manifestação da cultura popular. Pode passar. Pronto, e aí, como eu disse para vocês, lá quando a gente estava falando sobre a piauiensidade, né, os conceitos dos autores, a gente tem no Piauí, claro, essa dimensão muito forte da ancestralidade, né, dessa nossa história, mas a gente também tem isso aliado a algo mais recente, que a gente tem vocês têm no material de vocês um artigo, né, do Souza, que fala do hibridismo cultural na música piauiense. A gente trouxe aqui 2 exemplos, né, de 2 bandas que vão retratar isso muito bem. O que seria esse hibridismo cultural, né? Seria justamente essa associação de elementos mais tradicionais, mais ancestrais, com algo mais recente, tá? E aí a gente tem essas 2 bandas, o Vale do Até, que eu acho que todo mundo conhece, é uma banda bem famosa do Piauí, né? E não só no Piauí, né, na verdade. E o Batuque Elétrico, que manifestam muito bem esse hibridismo. Então, além de mesclar diferentes ritmos musicais, formando novas e diferentes sonoridades, as bandas Batuque Elétrico e Vale do Até destacam-se também por apresentar composições híbridas, né, que fazem essa associação que a gente falou agora. Que são letras que retratam a simplicidade do cotidiano do homem piauiense, ganham espaço ao lado de versos que falam do advento da internet, de culturas globais e do comportamento contemporâneo dos indivíduos. Então, veja bem, olha só a ousadia, né, desses músicos. Eles fazem essa ligação, essa mistura, digamos assim, de elementos da cultura popular mais ancestrais, mais antigos, né, com algo mais recente, como, por exemplo, globalização, né? Como a gente poderia pensar isso? Como seria isso, né?
Então, é uma proposta bem interessante. Para a gente entender, pessoal, que o Piauí, que a cultura piauiense, a cultura popular piauiense, não é algo, na verdade, nenhuma cultura é parada, estática no tempo. Ela vai né, ela vai caminhando, ela vai se transformando, ela vai se modificando, ela vai sendo incrementada. E aqui a gente tem um exemplo. É uma cultura popular do Piauí mais contemporânea, mais do nosso tempo, vamos dizer assim, né? As duas bandas fazem uma mistura entre velhos e novos elementos culturais piauienses e agregam toda essa mistura a elementos globais que interferem diretamente na construção das identidades culturais do Estado. Veja bem, é muito interessante porque os músicos aqui, eles colocam que a nossa cultura, ela não está fechada. A gente tem, os contextos vão mudando, a gente tem contato com outras manifestações, outras denominações culturais, e isso vai causando, de certa forma, uma mudança, uma mistura, né? Uma transformação, vamos dizer assim, em algumas manifestações da nossa cultura popular, em alguns elementos. Então, eles trazem isso na música, fazendo essa junção desses aspectos ancestrais e aspectos mais modernos. O Jadeilson pergunta se o curso seria uma festa popular. Sim, porque é uma festa que é produto do carnaval, né? Então, sim, nós podemos dizer que é uma festa popular, uma manifestação popular também. Pode passar. E aí, para a gente encerrar, né, um trecho de uma música do Vale do Até que diz: de vez em quando o céu me nega o chão, é quando eu me lembro do céu de união, de puro anil de semelhante cor. Né? Aqui a gente vê na letra, o autor citou um contexto específico, né? No caso de união, falou, descreveu aquele local, mas em outras letras, além de fazer isso, de descrever lugares, né, de falar de vivências do piauiense, eles mesclam isso com elementos mais atuais. Tá? Pode passar. Bom, e essas são algumas das referências que a gente utilizou. É isso, gente. Então, estou aberto a perguntas, se tiverem. Quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Tá? Elizabeth também, se quiser contribuir. A Thaís fala que o híbrido na cultura piauiense é importante porque você vai observando como as letras são compostas, quais traços culturais são expostos no verso, e este ponto vai construindo novas formas que têm múltiplas possibilidades de escolha. Exatamente. Né? É o que eu falei, a cultura, ela não é estática. Ela não é uma coisa pronta e acabada. Ela vai se construindo ao longo do tempo. Né? Isso é bem interessante. Obrigado pelo elogio, viu, Luci? Bom, gente, então eu vou falar aqui do vídeo, e aí, se vocês forem pensando em algo mais para perguntar, em algo mais para comentar, vocês fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, o vídeo, que no caso é a atividade 2, né? Seria essa atividade de caráter prático, né? Vocês lembram que eu falei anteriormente que a nossa disciplina, ela também tem uma dimensão prática e não apenas teórica. Então, como a gente está aí limitado por essa questão mesmo da pandemia, a gente pensou nesse vídeo como sendo essa atividade prática, tá? Então, como é que seria? A ideia é que vocês gravem um vídeo de 5 a 10 minutos, tá? Entre 5 e 10 minutos, acredito que seja um tempo razoável para gravar esse vídeo. E nele vocês vão apresentar uma manifestação cultural piauiense, tá? Isso é importante, piauiense, da região de vocês, da cidade de vocês. E aí vocês vão escolher. Vocês vão mostrar uma vestimenta, vocês vão mostrar uma comida típica, vocês vão contar uma lenda, apresentar uma dança,
uma música, enfim, vocês têm uma série, um artesanato, né? Uma série aí de possibilidades. E aí é importante que, além de vocês mostrarem a manifestação, vocês contextualizarem ela. Por exemplo, a, a lenda que você vai contar uma lenda. Você vai lá, conta a sua lenda. Ok. Mas qual o contexto dessa lenda? Ela está relacionada a quê? Ela surgiu por causa de um evento histórico que aconteceu na sua cidade? Ou ela surgiu por causa de um fato específico, por causa de um lugar que existe na sua cidade, né? Enfim. Então, você vai contextualizar aquilo que você está apresentando. Seria isso, tá bom? Ficou entendido? Obrigado pelos elogios, pessoal. Que bom. Fico muito feliz. Olha, alguém perguntou, a Francisca Adriana, pode ser sobre a capoeira? Então, a capoeira, ela é uma manifestação cultural brasileira, digamos assim, ela está muito relacionada à Bahia, mas ela é uma manifestação da nossa cultura geral, cultura popular brasileira. Então, assim, a ideia é que você busque valorizar a sua região, a cultura piauiense. Então, é interessante que vocês apresentem algo da realidade de vocês. Até para a gente conhecer mais, até mais para a gente divulgar essas manifestações. Que muitas vezes a gente conhece uma manifestação cultural distante da gente, da nossa realidade, mas às vezes não sabe aquela que é ali da nossa vivência, que expressa características da nossa vivência. Tá? O Luiz perguntou, faz o vídeo, coloca no YouTube, coloca o link na plataforma, como queiram. Se vocês conseguirem postar o arquivo na plataforma, ok, não tem problema. Se não conseguirem, pode postar o link também, não importa. O importante é que vocês coloquem lá o vídeo, que os tutores consigam acessar o vídeo de vocês, tá bom? A Francisca Adriana fala, porque aqui em Campo Maior tem capoeira e é procurado. Então, você pode apresentar, eu tenho certeza que da forma como acontece em Campo Maior, é algo mais específico de Campo Maior. Não vai ser igual digamos assim, ao Brasil inteiro. Vai ter as especificidades daí. Então, pode apresentar sim, tá? Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Nós estamos ainda dentro do nosso horário. Elizabeth, você quer comentar? Pode sim. O vídeo vocês podem colocar. Vocês fiquem à vontade no vídeo, gente. Não tem assim um formato específico. Vocês fiquem à vontade. O importante é que vocês apresentem a manifestação e busquem contextualizar ela, tá? Professor, eu só queria realmente reforçar a importância da gente buscar nesse momento, para deixar ainda mais rico essa disciplina, trazer mesmo manifestações culturais, seja ela de qual for o formato, que envolva o Piauí, né? A gente tem que entender desde a base que nós, como turismólogos, né, futuro turismólogos, nós somos responsáveis, principalmente pela valorização, transmissão, distribuição e disseminação de informação sobre a cultura, e principalmente piauiense, que é onde a gente está, onde nós somos, né, cidadãos, e a gente precisa conhecer principalmente a nossa cultura, e, do modo geral, a gente já conhece diversas outras culturas dentro do nosso país e internacional, mas a gente precisa conhecer também a nossa casa. Eu fico pensando assim, muitas vezes você falou sobre a questão das lendas, né? A gente vê muita questão da musicalidade, as danças típicas, mas às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né, a questão das lendas. E quando eu trabalhei em São Raimundo Nonato, eu lembro que algumas lendas que eu não conhecia, né, foi feito até um filme lá, bem caseiro, e achei bem interessante.
E as lendas também promovem a curiosidade para deslocamento de turista, né? Existem vários lugares no mundo, castelos, né, que faz com que nós desloquemos para este lugar para conhecer. No Brasil, nós temos, além da beleza natural, Manaus é um dos lugares que também a grande concentração de lendas, como a Yara, o Boto, entre outras lendas, que nos faz também fazer esse deslocamento, e porque o Piauí também, a gente não pode conhecer outras lendas, que faz com que a gente atraia, né, esses turistas para poder conhecer. Eu lembro também, quando eu fui ali no Encontro dos Rios, em Teresina, eu fiquei admirada e, ao mesmo tempo, entristecida com a lenda do Cabeça de Cuia. Eu conheci a lenda de Cabeça de Cuia através do meu primo, que estava comigo ali no Encontro dos Rios, e fiquei assim... Quem conhece a lenda, quem já foi no Encontro dos Rios e escutou a lenda lá no Encontro dos Rios, olha para o rio diferente. Começa a perceber aquele lugar com um olhar completamente diferente. Isso é muito interessante a partir desta valorização quando ela é contada. E eu fiquei entristecida porque ali é um complexo e eu não vi nenhum tipo de profissional, guia de turismo, condutor, que passasse essa informação sobre a lenda do Cabeça de Cuia e deixaria ali ainda mais valorizado. Então, veja como o turismo ele também traz a valorização de manifestações culturais, lendas urbanas, enfim, que faz com que nós, como turismólogos, sejamos os atores protagonistas dessa valorização, né? E aí, professora, era isso que eu queria colocar, a importância da gente conhecer, da gente trazer para cá, para que a gente conheça das outras regiões, né, que a UFP está fazendo os cursos para a gente fazer até mesmo essa interação e esse intercâmbio, né, de conhecimento sobre a cultura das diferentes partes do Piauí, que me traz muita curiosidade, até porque eu não sou piauiense, mas conheço bastante o Piauí, e também para que vocês conheçam de Pedro II, de São Raimundo Nonato, e de diversos outros lugares que, às vezes, a gente nem conhece a própria cultura do nosso estado. Então, acho muito importante, e aqui reforço, se vocês trouxerem ao máximo a cultura de vocês para cá, deixará mais rico ainda essa disciplina, e contribuirá ainda mais quanto profissional turismólogos que seremos. Exatamente, Elizabeth. A sua fala é muito valiosa nesse sentido da valorização da nossa cultura, mas também, gente, de utilizar esse aprendizado, esse conhecimento que a gente está trocando aqui para futuramente a carreira de vocês como turismólogos, né? Porque não basta apenas a gente falar aqui, mas assim, como eu vou utilizar isso futuramente? Como é que eu vou utilizar isso na minha profissão? Por isso que tem eu coloquei aquela ferramenta online para vocês participarem, que é justamente visando já uma discussão a respeito disso. Como é que a gente vai relacionar todo esse conhecimento que a gente está discutindo aqui, todas essas abordagens, com a atividade turística. Então, eu vou reforçar aqui mais uma vez, tá? Então, vocês vão ter até o dia 28 para acessar aquele link que os tutores mandaram para vocês. Aí vocês vão acessar lá no Padlet online. E aí vocês vão deixar o comentáriozinho de vocês. Como a cultura popular pode potencializar a atividade turística? E a gente vai encerrar essa discussão lá na terceira live, tá certo? Então, aí, reforçando também o que a Elizabeth coloca, é muito importante, gente, tentarmos, ao máximo, divulgar a nossa cultura, certo? Por isso que eu disse para vocês, por isso que a orientação da atividade é essa, vocês apresentarem algo da região ou da cidade de vocês, do interior onde vocês vivem, tragam essa experiência para a gente, né? Tragam essa amostra para a gente ter contato e conhecer também.
O Júnior perguntou se é obrigatório aparecer no vídeo. Bom, gente, não necessariamente, né? Eu sei que para algumas pessoas é difícil gravar vídeo. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade, né? Agora a gente se viu aí meio que pego de surpresa na pandemia, mas se você conseguir fazer a sua apresentação sem necessariamente ter que aparecer no vídeo, não vejo problema, né? Contanto que apresente, né? A Laiane perguntou se quiser fazer uma dança, pode ser em dupla. Bom, a gente está nesse momento de distanciamento social, vocês conseguem fazer isso, né? Se conseguir também eu não vejo problema. Só que aí cada um posta, tá? No seu acesso. Se você faz com alguém, você e a sua dupla, cada um posta individualmente, tá bom? Para o tutor depois fazer a correção. A Thaís perguntou se o vídeo pode ultrapassar 10 minutos. Então, assim, eu coloquei os 10 minutos porque eu acredito que seja um tempo mais que suficiente, né? Porque eu penso também nos tutores na hora de corrigir, porque eles vão ter que ver todos os vídeos. Então, eu acho que 10 minutos é um tempo suficiente. Mas a gente também depende muito do que você vai apresentar, né? Então, assim, se ultrapassar, ok, você não é penalizado. Mas, assim, vamos tentar não alongar muito o vídeo, tá bom? O Júnior perguntou do link da ferramenta. Os tutores de vocês ficaram de mandar para vocês esse link. Eu vou reforçar eles para que mandem, caso não tenham mandado ainda, tá bom? O Júnior perguntou, aliás, ele falou, uma vez fiz um vídeo com imagens e minha voz com uma narrativa. Sim, isso fica legal, por exemplo, para contar uma lenda. Você vai narrando e você vai ilustrando com as imagens. Fica legal também. É uma boa estratégia, né? Certo, pronto. Mais alguma dúvida, gente, a respeito dessa atividade ou de qualquer outra atividade também? Se tiver ficado alguma dúvida, aproveitem agora para a gente esclarecer. Se não, a gente já caminha para o nosso encerramento. Tá? Alguém quiser abrir o microfone para falar também, fique à vontade, tá bom? Eu queria só instigar e pegar o gancho e continuar instigando sobre a questão da apropriação, né, da apropriação cultural, e a partir disso vocês já começarem a pensar como turismólogo, como a gente poderia gerir, ou poderia propor um roteiro que envolvesse aí a cultura piauiense. Isso também, no futuro, vai ser de grande valia para vocês, tanto em relação à questão de projetos, né, para vocês ganharem dinheiro, como também para vocês trazerem aí o Piauí em destaque no Nordeste e também no Brasil, né? A gente precisa cada vez mais, por isso que esse curso foi muito importante, é muito importante para o desenvolvimento turístico do Piauí, porque vocês serão realmente, como eu falei, protagonistas desse desenvolvimento, né? Então, comecem a pensar aí como trazer o Piauí em destaque de tudo que vocês, todas as potencialidades que vocês têm para se tornar produto turístico para o Brasil, né? E para o Nordeste e para o Brasil. Tá certo, pessoal? Eu estou sempre instigando, Alex, porque o Piauí tem muita coisa, o Piauí tem muita cultura, o Piauí tem muito patrimônio, o Piauí tem muita coisa linda, patrimônio natural e arquitetônico que precisa ser visto, que precisa estar aí nos destaques da Embratur, e por isso eles serão esses responsáveis para trazer aí, para projetar o Piauí para o Brasil e para o mundo, com certeza. Exatamente. Faço minhas as suas palavras. Você, como turismóloga, entende muito mais do que eu. Bom, gente... aprendi muito com você, viu? Parabéns. Aprendi demais. Que bom, fico muito feliz com isso. Estou vendo aqui alguns comentários, pessoal elogiando, muito obrigado. A Thaís falou feliz pela aula de hoje, né? É muito bom, professor, ouvir isso, é muito bom, gente. Então, assim, muito obrigado pela participação de vocês, pelos comentários, pelas perguntas. A gente vai ter a nossa terceira e última live no dia 30 de novembro, tá? Esse mesmo horário.
E aí, como eu falei lá no comecinho, a nossa terceira live, a gente não vai se deter muito nos conteúdos que vocês têm das unidades, né? Que foi o que a gente fez na primeira e na segunda. A gente abordou as 3 unidades, né, em 2 lives. Então, na terceira unidade, a gente tem uma proposta mais dinâmica, mais interessante, que eu não vou falar agora, né? Mas depois a gente vai divulgar para vocês. Então, espero a participação de todos, espero que eu estou com uma expectativa muito grande para que esse momento seja ainda mais rico e que contribua ainda mais para o aprendizado, né, para vocês realmente enquanto futuros turismólogos, tá certo? Então, agradecer imensamente a todos vocês que participaram, agradecer a Elizabeth pela parceria, né, fico muito feliz em contar com o auxílio, né, dela, uma pessoa assim, que a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já tem aí uma parceria, né, a gente já consegue fazer esse trabalho que eu acho que é bom para todo mundo, né, para vocês e para nós também, é muito bom, muito rico, a gente aprende bastante. Então, gente, até a próxima live, né, se tudo der certo, vai ser muito boa, e a gente se encontra lá, tá? Tchau para vocês e tenham uma ótima noite.